Olá, boa noite. Aqui é Edilvan Bastos falando, trazendo uma mensagem para uma mente incrivelmente livre. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você gostaria de assumir o controle da sua vida? Freud tem uma frase que ele falava assim: o pensamento é o ensaio da ação. O pensamento é o ensaio da ação. Uma frase aí do pai da psicanálise, algo que eu tenho estudado, tenho buscado também junto com a neurociência e tenho descoberto tantas coisas que podem nos ajudar de verdade. Então vamos junto? Então vamos lá, vamos junto. Você já estudou aquele romance, né? Na verdade, uma metamorfose que fala aqui do Frank Kafka. Nesse romance, o menino se levantou certa manhã e transformou-se numa barata. E é exatamente isso que aconteceu. Mas na vida real, nessa vida real nossa, não é assim. A coisa não é passe de mágica. As coisas não se transformam assim. E como eu disse, você quer assumir o controle da sua vida? Quem controla a sua vida? O que está controlando a sua vida? As suas ações. O que você tem feito, muitas vezes sem querer fazer, você está fazendo. O que você está fazendo sem querer fazer? O que está aí no seu subconsciente realmente levando você a ter algumas ações? Porque, como ele disse, o pensamento é o ensaio da ação. E muitas vezes aquilo que está no seu subconsciente, que está ali, de alguma forma, está fazendo você ter algumas reações sem você saber por quê. Está ali meio que recalcado. Então muitas vezes as nossas neuroses são frutos de coisas que talvez aconteceram lá na nossa infância, na adolescência, e aconteceram em nossa vida em determinado momento, que isso está surtindo um efeito na nossa vida e muitas vezes nos escravizando. Eu estava conversando com um jovem essa semana, esses dias, e perguntei para ele: quem controla a sua vida? Você controla a sua vida? E ele me olhou meio triste, dizendo que não. Eu perguntei: você quer controlar a sua vida? Ele falou assim: eu gostaria, mas... Então eu falei assim: olha... Aí ele estava me contando um relato, né? Ele é menor de idade, bebida alcoólica e outras coisas, e muito depressivo, enfim, muito triste. Mas ao conversar com ele, eu falei: você tem que assumir o controle da sua vida. Você tem que assumir o controle da sua vida. Você tem que assumir o controle da sua vida. Senão as coisas não vão mudar, não vão acontecer nada. Então você tem que declarar isso e ter isso determinado, com força. Você tem que colocar isso para fora, que você quer controlar a sua vida. Muitas vezes as pessoas relatam assim: eu gostaria muito de parar de beber porque a bebida tem me feito mal. É só como exemplo. Eu gostaria de parar de fumar porque o cigarro me faz certo mal. E as pessoas, elas estão presas naquilo ali e não conseguem deixar isso. Então, quem está controlando? Aí você pergunta: quem está controlando a sua vida? Eu controlo minha vida. Será? Se você está fazendo coisas que você não quer fazer, você é o protagonista, você que está no controle. Então eu levei um pouco a refletir sobre a história de José. Você já leu a história de José? A história de José é muito interessante. José, ele ali, os irmãos dele ficam com muitos ciúmes dele, levam eles para determinado lugar, a princípio para matar, mas depois um dos irmãos intercede ali, tentando livrar ele da morte, então jogam ele no buraco. E depois vem uma carruagem do Egito e José é vendido para o Egito. Olha só, José é vendido para o Egito. José chega ali, fica na casa de Potifar, ganha confiança, ali como escravo. Ele é colocado, a pessoa logo abaixo de Potifar para tomar todas as decisões. A mulher de Potifar dá em cima dele. E ele, por temor a Deus e também por respeito a Potifar, ele decide que vai continuar no controle da vida dele. Ele decide que ele tem o controle, não é os desejos dele e nem os pensamentos dele, porque de repente ele podia pensar: Potifar está aqui, está viajando, eu fico com a mulher dele, ainda fico bem com ele, fico bem com ela, e as coisas vão seguir normalmente, e eu só tenho a ganhar com isso. Só que na verdade ele se tornaria escravo dessa situação. E ele estava no controle da vida dele, apesar de tudo. Nesse momento ele podia pensar:
estou longe da minha terra, longe da minha família, faço o que eu quiser. E aí a mulher de Potifar consegue incriminar José. José é colocado novamente na prisão, e naquela prisão ali Deus é com ele, Deus honra ele, e ele cai nas graças ali do carcereiro, e duas pessoas ali têm um sonho, e ele faz a revelação, e um desses vai lá para a casa do castelo do rei, né, do faraó, e faraó então manda chamar José. José interpreta aquele sonho e faz a interpretação daquele sonho, e ali de uma forma tão tremenda ele é colocado abaixo de faraó, e Deus honra ele. Mas o que eu quero te ensinar com essa história, ele estava no controle da vida dele, ele estava controlando a vida dele. Veja bem, ele podia em determinado momento falar assim: olha, eu já não estou na terra dos meus pais, Deus já me abandonou, eu fui vendido como escravo, e agora eu vou seguir a minha vida, né? E fazer aquilo que me der na cabeça e ficar vivendo do jeito que quer. Mas ele manteve o controle, o temor a Deus, os seus princípios, os seus valores, e venceu. O que eu quero dizer é que muitas vezes a pessoa fala assim: não, eu não vou, por exemplo, fumar. Eu não vou fumar. Aí ela acaba de pensar isso, daqui a pouco ela está com cigarro, está fumando. Então, na verdade, o pensamento é o saio de uma ação. Ela tá querendo deixar, mas lá no subconsciente dela há algo ali, né? Há algo ali que está fazendo esse gatilho para ela fumar. Então nós temos que assumir o controle de nossa vida. É assumir o controle de nossa vida. Eu queria que você entendesse, por exemplo, uma pessoa que está subindo uma montanha, e ela vai subir nessa montanha, né? E para assumir o controle da vida dela, ela começa ali embaixo, com todas as dificuldades, todas as lutas, e ela começa a subir. Então eu quero que você entenda que hoje, você que está vendo esse vídeo hoje, pode subir essa montanha hoje e dizer, né, com toda a sua força, com toda a sua convicção, colocando emoção, colocando sentimento nisso: eu assumo o controle da minha vida. Se você tiver que gritar isso, para que você entenda isso: eu assumo o controle da minha vida. Eu assumo o controle da minha vida. Isso tem que entrar na sua mente, no seu subconsciente, no seu coração, e você vai vencer, pode ter certeza. Quando você começar a declarar isso com convicção, sentir isso entrando dentro de você, você vai assumir o controle da sua vida. Você já não vai fazer coisas que você não quer fazer. Você vai fazer se você quiser fazer, porque você está no controle de verdade. Amém? Então a palavra para você é: assuma o controle da sua vida e aprenda. As coisas não se resolvem sozinho. Você tem que ter ação. Você tem que ter atitude. Né? Muitas pessoas querem que as coisas mudem assim, não passe de mágica, como aconteceu aqui, né, nessa metamorfose aqui do menino que virou uma barata. E não é assim, não vai ser assim. Você tem que determinar. Você tem que colocar isso para fora, que quer assumir o controle da sua vida em todas as áreas, nos relacionamentos, naquilo que você usa ou deixa de usar, e assumir o controle da sua vida, não ser mais uma vítima, né? Se colocar aí como vítima de tudo que acontece ao seu redor. Eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa daquilo. As pessoas têm dó de mim porque eu não consigo isso, não consigo aquilo. Não, você tem que parar com isso, de deixar de ser vítima da vitimização e ir para cima e dizer: eu assumo o controle da minha vida. Amém? Assuma o controle da sua vida enquanto é tempo, né? Feche os olhos, diga para você mesmo: Deus me deu uma vida para me controlar, então eu assumo o controle da minha vida. A minha mente é incrivelmente livre. Eu tenho uma mente incrível e ela é livre. É isso. É isso. Amém? Então Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando de assumir o controle da vida. Tem muitos adolescentes, muitos jovens e até adultos que precisam de assumir o controle da vida deles enquanto é tempo. Então, se você conhece alguém que está precisando, compartilhe. Amém? Compartilhe para que eles possam ouvir essa mensagem e possam começar a vislumbrar
que eles podem assumir o controle da vida deles, ok? Então deixa aí para você o meu forte abraço.